Bom, boa noite a todos. Hoje, dia 4/11 de 2020, vamos iniciar nossa aula de número 4. Ainda vamos aqui dar continuidade, né? Finanças pessoais, comportamento de investimento. Vamos continuar falando desse tema que é tão importante. Cleidmar, boa noite. Seja bem-vinda. Parabéns pelo seu aniversário. Foi aniversariante no dia de ontem, né? Parabéns, felicidades. Bom, pessoal, a gente ainda vai continuar falando aqui sobre investimentos e é muito importante. Depois que a gente começou as nossas aulas aqui e a gente já assim deu o início para vocês sobre o que é investimento. Ok, Cleidmar. Sobre o que é investimentos, a gente já deu uma pincelada nesse assunto. No decorrer desses dias aí que a gente não teve aula, vocês começaram a ver alguns assuntos relacionados a investimentos, telejornais, internet, entre outros, né, outras fontes aí de informação. Ao longo desses dias vocês ouviram falar sobre investimentos, sobre renda, porque depois que a gente começa a tratar um assunto e a conhecer, a gente começa a ver, né, várias informações relacionadas àquele assunto. E aí, vocês têm visto algum assunto relacionado a investimentos aí ao longo dessa semana? Vixe, professor, eu não vi, não. Mas eu vi um rapaz comentando outro dia, ele falou assim que poupança não é uma boa, não é um bom investimento, poupança no banco. Não é um bom investimento porque ele não consegue atender aí nem a inflação, né? Por exemplo, se igual nós estamos vivendo aí o momento de estabilidade no mundo inteiro, tá, gente? Às vezes alguém fala assim, mas o Brasil tá muito ruim e tal. Não, gente, o Brasil não está bom, só que o mundo inteiro não está bom. Então nós estamos vivendo um momento de estabilidade muito grande exatamente por conta da pandemia. Todos os países sofreram, todas as nações sofreram, então todos os países estão sofrendo, né? Inclusive, assim, há alguns países aí que estão sofrendo ainda mais que o Brasil. Então, quando a gente fala desse sofrimento, a gente fala de quê? Inflação. E quando a gente fala de inflação, assim, a inflação subindo e baixando, subindo e baixando, essa oscilação na inflação faz com que o seu dinheiro desvalorize muito rápido. Ou seja, quem tem dinheiro em poupança, só um exemplo aí que há um ano, digamos, 2019 você colocou um dinheiro na poupança. Digamos que você colocou 20 mil reais. Se você pegar aqueles 20 mil reais no ano de 2019, se fosse para a gente calcular aí os juros desse dinheiro até aqui, daria mais ou menos uns 3 mil reais, uns 2.800 mais ou menos. Se você pegar hoje aí aqueles 20 mil reais, digamos que era 20 mil reais lá atrás, de 2019, pega mais o juro, 2 mil, 2.800, digamos assim, nesse tempo todo, 22.800. Se você pegar esse dinheiro, o que você comprava lá em 2019, você não compra mais hoje em 2022. Ou seja, eu tô para te dizer que você não vai comprar se brincar uns 70% só. Pode falar, Joana. Joana, levantou a mão? Deseja A falar? gente entra, igual eu tô falando, a gente entra no mercado com R$ 300, sai com 2 quilos de cebola, 1 quilo de carne de segunda e pronto. Exatamente. O que que é isso? É a inflação. A inflação ela tá descontrolada, né? Por quê? O mundo inteiro está sofrendo. Boa noite, Rogério. Boa Seja noite, professor. Tudo jóia? beleza, seja Oi, pessoal. bem-vindo. Valeu, obrigado. Então, quando a gente fala desse momento de inflação que nós estamos vivendo, o mundo inteiro está sofrendo. A gente vê aí os Estados Unidos com o maior índice de inflação dos últimos 50 anos. Gente, isso não é coisa boa, não. Imagina os Estados Unidos.
E aí, assim, a gente vai para o resto do mundo, a gente vê a pancadaria, né? Pode falar, Joana. Não, foi sem querer, professor. Pode continuar. Desculpa. Então, nós estamos vivendo um momento aí de inflação oscilando muito. E com essa inflação oscilando muito, a gente perde, o dinheiro ele perde o valor muito rápido. Então, se você coloca o seu dinheiro em uma caderneta de poupança acreditando que você está ganhando dinheiro, você está perdendo e muito. Você acaba perdendo e muito. Por quê? Porque a caderneta de poupança, os juros, né, da caderneta de poupança, ele é muito pequeno, né? Muito pequeno. E aí a gente não consegue acompanhar, o dinheiro não consegue acompanhar a inflação. E aí é onde a gente vai perdendo dinheiro. Então você faz um investimento e a inflação está acima do juros do investimento que você fez. Então acaba que no final das contas você está trocando, nem no é 6 por meia dúzia, né? Você está trocando 6 por 5, porque o que você está ganhando não está cobrindo a inflação do momento, daquele período, digamos que um ano, 6 meses ou vice-versa. Então não atende. Então hoje em dia a caderneta de poupança, no momento, igual eu estou falando para vocês, pode ser que em outros momentos até tenha resultado, mas o momento em que nós estamos vivendo, né, eu não vou falar o Brasil, mas o mundo inteiro, o momento que nós estamos vivendo é um momento de instabilidade muito grande. Né? Isso aí eu acredito que é uns 2 anos ou 3 anos para voltar às normalidades. Isso é, se não tivermos, né, uma nova pandemia aí pela frente, se não tivermos guerras, como prever isso, né? Não temos como prever. Então, o mercado financeiro ele fica instável. Aí você fala, mas então vamos fazer investimentos em outras ramificações, né? Hoje, no Brasil, nós estamos vivendo uma estabilidade financeira. Como vocês podem ver, né, aí os orçamentos que nós temos, né, para o próximo ano está um pouco complicado. E a gente vê também a questão da instabilidade nas bolsas de valores. Se vocês, acredito que vocês tenham acompanhado as notícias aí, a bolsa de valor ela tem oscilado muito nos últimos dias. Então, ela tem tido uma queda muito grande. E a questão das ações, né, muitas empresas estão aí perdendo dinheiro, né, questão de valor de mercado. Então está um pouco assim difícil agora, um momento de estabilidade. Acredito eu que isso vai regularizar aí nos próximos 2, 3 meses. Acredito eu que ela vai estabilizar. Não posso dizer que vai aumentar a questão da bolsa de valores. Não posso dizer para vocês que essas empresas vão ganhar valores ou vão perder. Isso vai estabilizar, acredito eu, nos próximos 3, 4 meses, e aí a gente vai ver se a empresa vai perder ou se ela vai ganhar. Então fica meio difícil você fazer investimentos agora nas empresas que nós temos aí no Brasil. Então fica meio complicado por conta dessa oscilação de mercado. Pode ser que você invista e ganhe dinheiro, né, porque agora as ações caíram, mas pode ser que você invista e essas ações caiam mais ainda e você perde mais dinheiro ainda. Então está um pouco instável o mercado financeiro, está desbalanceado, né? Um momento muito difícil agora. Vamos esperar, né, para os próximos dias. Agora a questão dos investimentos, né? Vamos trocar umas ideias aqui. Investimento é sempre muito bom. Quando eu era criança, meu pai falava assim, meu pai me contava algumas histórias. Aí ele falava assim, meu filho, teve um homem que ficou rico com apenas um ovo. Aí eu ficava assim, pai, mas como que um homem vai ficar rico com apenas um ovo? Ele falou assim, tá, vou te contar a história desse homem. E eu era bem criança ainda, né? E aí eu ficava prestando atenção. Aí ele falou, quando ele era menino, pode falar, Glauciane. Eu ia dizer que você estava falando sobre investimento e eu pensando nessa história. Eu ouvi a vida inteira essa historinha. A Muito historinha do boa. ovo. É muito boa, gente. Os nossos pais nos contavam essas histórias e eu acreditava nisso. Eu juntei muitos ovos, eu lutei muito, tá, para poder
fazer esse negócio dar certo. Só que quando eu era mais jovem, criança, a gente morava de empregado em fazendas, né, das pessoas. E aí eu pegava o ovo, né? Primeiro eu vou contar a história do ovo, depois eu vou contar a continuidade da minha história para vocês entenderem. E aí o que que acontecia? O rapaz, meu pai me contando, a criança ganhou um ovo e aí ele colocou esse ovo para chocar, nasceu um pintinho. E ele pegou esse pintinho cresceu, virou uma galinha, começou a botar vários ovos, começou a chocar ali, ele colocou para chocar aqueles ovos e nasceu vários pintinhos. E isso foi aumentando a sua produção de galinhas. De repente ele vendeu uma parte daquelas galinhas e comprou uma porca. E aí essa porca pariu, deu vários leitões e aumentou ali a produção dos leitões. Ele vendeu alguns daqueles porcos e comprou ali uma novilha, né, uma bezerra. E essa bezerra foi crescendo, virou uma vaca, pariu, consequentemente foi parindo e deu vários bezerros. E ele começou ali aumentando aqueles bezerros e de repente ele tinha um rebanho. E aí ele vendeu parte daquele rebanho e comprou uma fazenda. Agora ele tinha as galinhas, os porcos, o rebanho e a fazenda. Ou seja, tudo começou com apenas um ovo. Então, assim, era uma história que para mim, que era criança, para mim era algo de automotivação, né, gente? Pode falar, Joana. Joana levantou a mão. Foi acidental? Professor Davi, Sim, a maioria do povo ia fazer uma omelete com esse ovo, não é? com certeza, né? Se fosse a minha filha, ele não teria escapado, teria virado omelete, Pois porque ela é. ama. Ah, Minha filha ama ovo frito. E aí, voltando na minha história, quando meu pai me contava essa história, eu ficava todo empolgado. Eu falava, nossa, vou criar galinha, depois eu vou criar porcos, depois eu vou criar um rebanho de gado, e depois eu vou comprar a fazenda, e aí eu vou ter a fazenda e tudo mais. E aí eu ficava naquela esperança. E a gente morava de funcionário, meu pai trabalhava de funcionário de fazenda das pessoas, e aí eu pegava o ovo, colocava para chocar, saía os pintinhos, eu cuidava daqueles pintinhos, o maior amor do mundo. E aí quando as minhas galinhas ali estavam começando a aumentar, que tinha ali 10, 15 galinhas, eu falava, agora eu vou vender um pouco dessas galinhas para comprar a tal da leitoa. Aí o fazendeiro vinha e mandava meu pai embora. E aí a gente ia embora, a gente tinha que ir embora da fazenda. Aí eu levava minhas galinhas para a cidade, vendia tudo e não dava em nada. Aí a gente ia para outra fazenda e começava tudo de novo. Não, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Eu tentei muitas vezes e eu não consegui. Mas o meu pai conseguiu. O meu pai conseguiu. O meu pai tem as galinhas, tem o rebanho e tem a terra. Então ele conseguiu. Eu ainda não consegui. Mas tá bom, gente. É uma forma, né, de fazer investimento. A gente brinca, a gente conta a história, mas é uma realidade. Se a gente não começar a fazer investimentos, ainda que pequenos, quando é que a gente vai conseguir, né, ter grandes investimentos? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu só quero começar se for com muito dinheiro. Se eu não tiver muito dinheiro, não dá para começar. E o importante não é começar a investir com muito dinheiro. O importante é começar a investir. Ainda que seja com aquelas moedinhas que você junta lá na sua casa, naquele cofrinho, e os donos de supermercados querem mandar prender você para tomar suas moedas, porque ao invés de você levar as moedas para o supermercado, você está guardando na sua casa. Por ali, né? De repente você abre o cofre ali, tem R$ 2.000, aí você já começa a fazer investimento com esse dinheiro aí, né? Compra alguma coisa aí para ganhar dinheiro, né? Monta alguma coisa, monte um pit dog, comece a fazer pizza para vender, salgado, sorvete, sei lá, de repente você tem uma sorveteria, você tem uma grande pastelaria, ou você tem aí, né, uma grande empresa de fabricação de pizza para entregar. Então, assim, o investimento sempre pode começar pequeno. O importante é fazer investimento. E todos nós precisamos fazer investimentos. O meu primeiro investimento eu comecei com R$ 16.000. É muito pouco, é pouco dinheiro. Na época eu peguei um acerto, né, eu acertei com uma empresa, peguei um dinheiro, minha esposa também pegou, e juntou o meu e o dela e a gente começou com R$ 16.000.
Então, assim, eu fui investindo esse dinheiro, a gente foi trabalhando, foi investindo, foi trabalhando, foi investindo, foi trabalhando. Hoje a gente tem um capital de mais ou menos uns 700 mil reais. Isso foi lá em 2007, mais ou menos, que eu comecei a fazer investimentos. E assim, a gente vai investindo, né? A gente trabalha, a gente investe, compra um imóvel aqui, vende, compra outro ali, aluga, depois compra outro, vende, compra uma moto, vende, e assim, compra porco, galinha, ainda tô nesse ramo ainda de comprar essas coisas para vender, tá? Então, tudo que passa aqui na porta da minha casa, se eu ver que tem a oportunidade de ganhar 100 reais, eu compro. Aí eu compro e vendo e ganho ali 50, 100, 150. Pode falar, Cleide. Cleide Mar levantou a mão? Não, ela tá sem áudio hoje, né? Professor, Sim, é igual a história do Tramontina, o senhor já ouviu falar? mais ou menos. Eu acho que eu tenho lembrança. Conta pra nós. Que ele, tipo assim, ele morava num vilarejo e tinha muito difícil acesso, e ele viajava muito. Aí o pessoal fazia pedido de faca, essas coisas, sabe? Aí ele pensou assim, eu vou montar uma loja. Aí ele montou uma lojinha. Naquela época, os vilarejos eram bem distantes, né? E aí as pessoas não tinham condição de buscar as ferramentas no outro Isso, vilarejo, né? E aí ele falava, é, não, eu busco as ferramentas para vocês e vocês me pagam uma uhum, taxa, isso, porque eu vou ficar um tempo na estrada. Aí era dessa forma. uhum, E isso é aí, verdade. e aí ele viu a oportunidade de negócio, ele falou assim, mas espera aí, se eu estou comprando e o pessoal está me pagando, eu vou montar um negócio desse lá e vai dar certo. E aí ele É, começou a vender as ferramentas, né? Enxada, facão, isso, faca, foice, todas as ferramentas ali que o pessoal colher, né, precisava, também, colheres, pegar. né? Exatamente. E olha onde o cara chegou, hein? Então, Uma das maiores empresas aí que produzem ferramentas hoje no é Brasil. verdade. Um grande empresário. E começou lá atrás com um sonho tão pequeno, né? Com pouco dinheiro, com poucos investimentos. E o cara hoje é um magnata. Bom, não sei nem se ele é vivo, né? Mas se não for, a família com certeza aí herdou uma fortuna. Então a Verdade. gente começa, muitas vezes a gente começa pequeno, tá? São boas ideias. De repente você tem uma ideia brilhante na sua cabeça. Já estou começando a falar de empreendedorismo aqui, né? Eu sou apaixonado em empreendedorismo. De repente você tem uma ideia aí brilhante na sua cabeça de começar um negócio, mas aí você fica com medo, mas se eu investir, se não der certo, tal, vou investir o dinheiro da minha vida, tal. E se der certo? E se o negócio der certo? E se o negócio começar a bombar e você começar a ganhar muito mais dinheiro do que é o que você investiu? Vai ser muito bom para você. Então a gente tem que pensar para os dois lados, né? A gente tem o costume de pensar para o lado negativo. Mas se não der certo, eu vou perder. Mas se não der certo. Mas aí pro outro lado tá assim, não, mas a minha ideia é boa, a minha ideia é brilhante, não tem como dar errado, vai dar certo. Mas aí existe uma guerra, né? Entre você e suas ideias. E aí você tem um capital, mas tem medo de fazer o investimento. Mas eu digo para você, não tenha medo de fazer investimentos. Pode ser que você seja aí os próximos grandes milionários aí do Brasil, os próximos grandes empresários, mas tem que ter coragem. Não é fácil. Tem que ter muita coragem de fazer investimentos. E comece pequeno, tá? Aí eu tenho alguns sonhos, eu tenho alguns desejos. E eu tracei algumas metas aí para 10 anos, né? E eu posso dizer que agora em 2000 e foi as minhas metas era para ter sido concluídas, né, lá no ano de 2018. Eu não consegui. E aí elas se estenderam. Então, 2000, não, 2015. Assim que eu iniciei, eu me lembro até hoje, quando eu saí da faculdade em 2015, eu tracei umas metas para 10 anos. Então daria 2025. Então, as minhas metas para serem cumpridas eu tenho até 2025. Para eu alcançar as minhas metas. Então, falta ainda 50% do que eu planejei para esses 10 anos. Então, falta pouco tempo
para eu conquistar o que eu planejei para os próximos 10 anos. Agora sim, só que quando eu comecei também lá atrás, a minha força de investimento era bem pequena. Então hoje eu estou, digamos que 50% da minha meta concluída, mas hoje eu tenho um capital muito bom para poder negociar, para poder eu conseguir alcançar a minha meta até 2025. Então é interessante que a gente trace algumas metas aí para a nossa vida, o que que você quer fazer, né? Quais são os seus objetivos. Eu tenho um sonho muito grande de ter uma independência financeira. Então, eu sonho com isso, a minha vida toda eu sonhei com isso, ter uma independência financeira. Falar assim, não, eu trabalho, né, eu gosto de trabalhar, amo o que eu faço, mas eu tenho uma independência financeira. Então, se eu falasse, não, agora eu vou aposentar, não quero mais, né, mexer com esse trabalho, vou fazer outras coisas aí, vou viver a vida de uma forma mais tranquila, vou comprar um rancho aí na beira do rio para eu pescar, descansar minha cabeça. Eu quero ter condição para isso. Então, minha meta até os 50 anos de idade, eu ter essa independência financeira. Então, hoje eu estou com 39 anos de idade, então ainda tenho aí praticamente 11 anos para eu conseguir essa independência financeira até os 50 anos. E aí, depois que eu completar os meus 50 anos, né, eu quero levar uma vida assim um pouco mais, né, diversificada. Eu quero viajar mais, eu quero passear mais, eu quero às vezes tirar um tempo para mais para minha família. E até lá eu vou trabalhar. Não que eu não faça isso, tá? Eu acho que família é prioridade. A gente tem que dar prioridade para nossa família. Final de semana, final de ano, os feriados. A família tem que ter, a gente tem que ter essa prioridade. A gente tem que trabalhar, temos que nos esforçar, mas a família, para mim, ela tem prioridade. Sempre eu priorizo a minha família. Na questão aí dos finais de semana, os feriados, a gente faz viagens, a gente vai a lugares legais. Então, assim, a gente tem que tentar equilibrar um pouco, né? Não é só investir dinheiro, não é só guardar dinheiro, a gente tem que divertir também. Agora, tudo tem que ser, né, no limite. É lógico que eu não vou fazer uma tour aí pelas Américas, uma tour aí pelos países da Europa, não tenho condição para isso. Tá? Meu momento agora é de investimento. Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho mais. Alguém deseja falar um pouco mais sobre alguns empreendedores aí de sucesso? Algumas pessoas que fizeram uns investimentos aí e deram muito certo? Eu comecei na minha vida vendendo. Eu sou vendedor profissional. Além de ser professor, eu também sou vendedor profissional. Quando eu era criança, eu vendia na rua picolé. Eu vendia asticum. Quem conhece asticum? É uma fruta exótica, Eu mas sei quem que é, professor. Ela tem um cheiro bem forte, né? tem, Ela é bem, tem um cheiro bem forte. eu sei. É uma fruta exótica e muita gente conhece ela. Ela não faz muito bem se a pessoa tem um estômago assim meio fraco, não adianta nem comer, vai passar mal. Ela é parente da pinha, mais ou menos? É É, parente parecida, da né? pinha, vai por esse caminho aí mesmo. Só que ele tem um cheiro mais forte É, e ele é bem mais forte. e ele é maior um pouquinho do que a pinha nele. Também é da graviola também. Você Isso, conhece? exatamente. Eu sei qual que é. Aqui na minha cidade tem bastante dele ao redor das fazendas. Então, quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, 6, 7 anos de idade. Aí a gente era muito pobre, meus pais eram muito pobres. E aí a gente ia para a cidade, meu pai ia juntando aquelas frutas e quando chegava na cidade ele ficava na esquina, ele não tinha coragem de vender. Ele falava para mim, meu filho, pega e vende para a gente ganhar dinheiro para comprar arroz, porque lá em casa não tem arroz para a gente comer. E aí eu pegava a fruta, né, o asticum, e saía vendendo, oferecendo para as pessoas. E as pessoas me compravam. E eles falavam assim, mas cadê seu pai? Cadê sua mãe? Como que você pode estar andando sozinho na rua vendendo essas frutas? Aí eu falava assim, olha, sai aqui de fora para a senhora ver o negócio. Aí a mulher saía, eu falava, tá vendo aquele homem lá na esquina? É meu pai. Ele está me olhando, ele está me vendo, ele está cuidando de mim um pouco mais de longe, porque ele não tem coragem de vir aqui vender essa fruta para a senhora, mas eu tenho. Então eu tinha 7 anos de idade e eu já estava vendendo. E o meu irmão, coitado, ele não tinha coragem nem de oferecer, e até hoje não tem muita dificuldade.
Então, lá desde criança, eu já tinha esse espírito de empreendedor, né? Esse espírito de querer vender as coisas, de querer negociar, né? E a minha mãe fazia alguns requeijão. Quem que gosta de requeijão? Eu gosto. Quero ver quem não Nossa, gosta de requeijão queijo. Eu demais. gosto também. Muito bom. E a minha mãe fazia os requeijão, o requeijão na fazenda, e aí ela falava: meu filho, você precisa vender esse requeijão para mamãe comprar arroz e feijão para a gente levar para a fazenda. A gente não tem lá. E ela me entregava aquele negócio e eu falava: não, mãe, pode ficar tranquila, eu vou vender isso aqui rapidinho. E aí eu saía e vendia rapidinho aquele requeijão. Rapidinho, eu saía, vendia o requeijão, voltava com o dinheiro e entregava para ela. Eu me lembro até hoje, na época eu vendi um requeijão por R$ 5. Isso foi muito tempo atrás. Isso foi lá, eu era criança ainda. E eu vendia aquele requeijão. O requeijão toda a vida ele não foi muito barato. Eu acredito que hoje deve estar uns R$ 40, R$ 50 um requeijão. Então, era o mesmo requeijão que eu vendia lá atrás. Então eu já tinha esse espírito empreendedor, eu já gostava disso desde criança, de negociar, de vender. Então eu pegava o engraxate, ia pra rua, engraxar sapato para as pessoas, ganhar dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro era tudo. Saía juntando latinha na rua para vender, para ganhar dinheiro também. Né? Nunca tive coragem de roubar ninguém. Desde criança, o meu caráter não me permitia fazer isso. Eu trabalhava, preferia ficar o dia inteiro trabalhando. Aí eu tinha vontade de comer algumas coisas. A gente fala isso, gente, porque é maravilhoso quando a gente tem esse espírito de querer negociar, vender, fazer investimentos. Né? Então, isso, às vezes, alguém nasce com isso. Eu posso dizer que eu nasci com esse dom. Mas tem pessoas que podem desenvolver esse dom ao longo de suas vidas. Né? Eu ao longo de minha vida, conheci pessoas, treinei pessoas para o ramo de vendas, pessoas que tinham muita dificuldade inicialmente de falar, de comunicar, de passar para o cliente ali o produto, né, de passar o que o produto, qual a importância do produto para o cliente. Então eu convivi com pessoas que tinham essas dificuldades e eu consegui ajudar essas pessoas a ponto delas serem melhores que eu. Então tem pessoas que não nascem com esse dom, mas você pode aperfeiçoar isso na sua vida, né? Você pode treinar, você pode esforçar e fazer, né, bons negócios aí e superar essas dificuldades. Então, eu sempre gostei muito de vender, de investir, de fazer negócios. Bom, vamos aqui então para a nossa apresentação. Para a gente já. Alguém mais quer falar, quer complementar? Pode ficar à vontade, pessoal. Professor, Sim. a história de uma vendedora, né? Chegou a compradora na loja, queria um guarda-roupa bem fechado, que não entrasse nada lá dentro, assim, bem. Aí, na hora que ela abriu o guarda-roupa, saiu uma barata lá dentro. Aí a mulher falou: ai, e essa barata aqui? Nossa, ela entrou semana passada, pra você ver o tanto que o guarda-roupa é bom. Ela entrou semana passada e não conseguiu sair até hoje. Lada de vendedor. conseguiu mudar toda a história, né? Então ela conseguiu Conseguiu. reverter toda a história a favor dela. Então Ué. esse é o bom vendedor. Muito bom. Bom, aí a gente vai. Eu até peguei aqui o mesmo slide para a gente dar continuidade, né, o curso de finanças pessoais, comportamentos de investimentos. E aí nós já tratamos aqui alguns temas, né, como o que é o mercado financeiro de capitais, como funciona o mercado financeiro mundial, o mercado financeiro brasileiro, e agora nós vamos aqui para as divisões de mercado de capitais. Vamos falar um pouco sobre essas divisões. A gente vai dar continuidade aqui e vamos falar um pouquinho, né, sobre essas divisões. Divisões do mercado de capitais. O mercado de capitais no Brasil pode ser dividido em segmentos distintos: o mercado monetário, de crédito de câmbio e de ações e derivativos.
E nós vamos discorrer sobre cada um deles aqui, mais à frente, né? Aqui nós temos o mercado monetário. O mercado monetário é caracterizado pelas operações de curto e curtíssimo prazo. São títulos de dívidas passíveis de negociação no mercado secundário com liquidez. Os títulos públicos são os lançados pelo governo na execução das políticas monetárias e de financiamentos a gastos públicos. No Brasil, são letras, notas ou bônus emitidos pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional. Podem também ser emitidos pelos bancos ou empresas, mantendo conteúdos fundamental de alta liquidez. São exemplos dos certificados de depósitos bancários e interbancários, letras financeiras e debentures, que nome complicado, me desculpa. Debentures. Depois a gente vai esmiuçar isso aqui. Às vezes você fica assim meio perdido, mas depois quando a gente começa a falar das divisões aqui, você vai entender melhor. Sujeito às forças de mercado da oferta e da demanda. Para serem atrativos, esses títulos remuneram o capital investido com alguns pontos percentuais acima do investimento considerado livres de risco. Bom, vamos aqui. O mercado de crédito. No Brasil, o mercado de crédito se desenvolveu muito a partir dos anos de 2000, fruto da maioria da estabilidade econômica. Assim, não somente as famílias, mas empresas, o governo, dobraram o volume de recursos tomados em termos percentuais do produto interno bruto, dividindo em diversas formas entre as modalidades do crédito bancário, financeiro, imobiliário e bancos de desenvolvimento. O crédito, bancos de desenvolvimento. O crédito é um potente instrumento do mercado financeiro para o fomento do crescimento econômico. A gente vai um pouco mais à frente, que aqui a gente está dando só mais ou menos uma explicação básica, depois a gente vai esmiuçando isso aqui. O mercado de câmbio. O mercado de câmbio é o ambiente onde ocorrem as trocas de moedas dos países. Esse mercado de câmbio ele é muito utilizado, né, por pessoas que desejam visitar outros países. Internacionalmente, as moedas mais aceitas são o dólar dos Estados Unidos e o euro. Essas moedas de câmbio, muitas pessoas que pretendem, né, fazer algumas viagens aí para os Estados Unidos ou para outros países aí internacionais. Nós temos aí a França, nós temos outros países, né? Não vou citar o nome de todos os países aqui para não ficar puxado, mas enfim, todos os países, né, praticamente do mundo utilizam o dólar. Então, se você vai fazer uma visita a um outro país, você não vai levar real. Você vai para os Estados Unidos, você não vai levar real. Você não vai levar, eu vou para os Estados Unidos passear, eu vou levar 5 mil reais para eu poder gastar lá. Não, geralmente quem vai visitar outros países, né, por exemplo, os Estados Unidos, ele vai fazer, ele vai comprar moeda, né, ele vai comprar moeda nessa forma de câmbio aqui. Nesse mercado de câmbio. Então eu vou comprar dólares. Então eu tenho os reais, você pode comprar dólares aqui mesmo no Brasil. Você pode fazer isso no Banco do Brasil. Existem outros lugares também que fazem esse tipo de negociação. Então você vai comprar dólares. Para quando você for para os Estados Unidos, você vai gastar dólares, que vai facilitar a sua vida. Porque não é todos os lugares que você chega, né, em todas as cidades, por exemplo, americanas, que você vai conseguir utilizar o real. Então você tem que ter dólar. Então para você ter, você precisa comprar essas moedas. Muitas pessoas que fazem intercâmbio, pessoas que fazem inglês, no Brasil eles fazem um intercâmbio. Geralmente eles utilizam o Canadá. É uma cidade aí que é muito utilizada por pessoas que querem fazer intercâmbio. Então eles vão para lá para aperfeiçoar a linguagem e aí eles compram dólares. Eu tenho uma amiga lá em Rio Verde e ela fez
esse intercâmbio. Ela ficou nos Estados Unidos durante, se eu não me engano, foi 60 dias. Ela ficou em Toronto. E aí ela passou mais ou menos uns 2 anos comprando dólares. Então, todo mês ela comprava. Quando ela via que o dólar estava um pouco mais baixo, ela ia lá e comprava dólar. E ela foi comprando, comprando, e aí quando ela foi para os Estados Unidos, ela tinha ali uma quantidade ali em dólar que era o suficiente para ela passar esse tempo lá. Então é esse mercado de câmbio, você pode fazer isso também, como investimento. O dólar está subindo, né? A gente vê aí que o dólar vai subindo. Quanto mais a inflação aumenta nos Estados Unidos, mais os juros aumentam. E isso faz com que a moeda do dólar fique um pouco mais forte e vai aumentando o valor do dólar para nós aqui no Brasil. Como nós somos um país aí que é devedor, né, para os Estados Unidos, tem uma dívida pública, então toda vez que a gente vê o dólar sofrer na questão de juros lá nos Estados Unidos, isso causa um impacto para nós aqui também. Então a nossa moeda ela vai sendo desvalorizada e o dólar vai sendo valorizado. Agora, quando os países estão tudo bem, juros estão baixos, né, consequentemente o valor do dólar vai baixando. Então hoje no Brasil o dólar está em torno de R$ 5,40, R$ 5,38. Se alguém tiver a notícia atualizada, a última vez que eu vi, não sei se foi ontem, estava R$ 5,38. Então cada $1 era R$ 5,38. E aí, por exemplo, se você quer investir, né, R$ 200 em dólar, você vai lá e compra, né, R$ 200. Se você dividir 200 por 5, vai dar em torno aí de $20, né? Vai dar menos um pouco, porque está 5,38. Vai dar menos de $20. E aí, se você quiser trocar, você pode fazer isso. Você pode guardar esses dólares, né? Se o dólar subir, você tem um poder maior de compra. Se o dólar baixar, automaticamente você também está perdendo dinheiro. Então, é igual eu falei para vocês, nós estamos vivendo um momento de instabilidade mundial, né? O mundo inteiro está passando aí por um momento difícil. Então fica muito complicado até questão do dólar mesmo, você fazer essa questão do câmbio, né? De você comprar dólar. Você pode estar comprando agora e pode ser que esse dólar caia, né, para nós aqui, caia o valor, e isso, né, faz com que você perca dinheiro. Agora, se aumentar, consequentemente, você ganha dinheiro. Mas está muito estável, não dá para saber se vai ganhar, se vai perder. Infelizmente, nós vivemos um tempo difícil. Agora, se você pretende fazer uma viagem aí para os Estados Unidos ou para outros países aí mundo afora, aí você precisa fazer, né, a compra desses dólares antecipadamente. A aceitação por outros países representa a credibilidade da economia que a adota. Essas moedas ocupam a posição por circularem como meio de pagamento principal dentro das maiores economias do mundo. Então, as maiores economias aí do mundo que nós temos, então nessas economias vai estar funcionando o dólar ou o euro. São as economias mais fortes. São os países aí, né, como os Estados Unidos, nós temos também a França, entre outros. Talvez vocês conheçam essa parte geográfica até melhor do que eu. Exportadores vendem dólares para ampliar o mercado local os recursos obtidos em negócios internacionais. Quanto que importadores compram dólares para se abastecerem em mercadorias de outros países? Nós temos hoje muitas coisas aqui no Brasil que é tramitado em dólar. Aí você fala assim, mas o preço da soja subiu no Brasil. Por quê? Porque a soja ela é tramitada por dólar, então ela é vendida por dólar. Então ninguém vende soja em real. A soja é vendida em dólar, valor de dólar. Se o dólar aumenta, consequentemente vai aumentar o preço da soja. Se baixa, vai baixar. E muitos produtos, principalmente os produtos importados ou produtos exportados, são cotados em dólar. Nós temos aí a questão da soja,
Agora nós tivemos aí que importar a questão do óleo diesel, e aí vem o preço de dólar. Nós temos aí a questão do adubo, que também é comprado em dólar. E tudo funciona dentro do dólar. Você fala, às vezes a gente vai comprar algum derivado de soja e aí ele aumenta muito, porque a soja está aumentando muito por conta da cotação do dólar. Se sobe, aumenta, se baixa. Eu acredito eu que vocês já se depararam com situações de vocês comprarem alguma coisa e estarem muito caros. Mas por que está tão caro? Não, é porque a cotação do dólar, o dólar subiu e aí teve que aumentar o preço. Vai acontecer sempre. As operações de venda e compra acontecem no mercado de câmbio. E o valor da moeda utilizado na concentração de operação é chamada de taxa de câmbio. Para as nações que adotam a taxa de câmbio flutuante, o mercado pode ser também um destino das aplicações que buscam a proteção contra o risco de desvalorização da moeda local. Mercado de ações. Bom, como eu disse a vocês, nós estamos vivendo um momento de estabilidade no mundo inteiro. Então, esse mercado de ações também, para alguns maqueteiros, né, pessoas que têm muita experiência com bolsa de valores e com investimentos, eles conseguem ganhar dinheiro com esse mercado, porque ele está oscilando bastante, questão das ações. Então, se você tem, eu costumo dizer que a pessoa para investir agora, nesse momento, em qualquer tipo de ações em empresas brasileiras, tem que ter um conhecimento muito profundo sobre esses investimentos, e o tempo desses investimentos tem que ser tem que girar, ele não pode ficar parado. Então, se você, às vezes você investe pela manhã, vende à tarde, investe à tarde, vende no outro dia, investe à noite e vende pela madrugada, então tem que oscilar muito esse mercado. Você tem que trabalhar o tempo todo para você ganhar dinheiro. Porque as empresas brasileiras, né, principalmente aí nós temos uma das mais conhecidas, que é a Petrobras, ela perdeu muito valor nos últimos dias na questão de ações, de valorização. Então as ações caíram bastante. Pode ser que alguém que invista agora compre, né, as ações baratas, pode ser que ganhe dinheiro, pode ser que essas ações voltem a subir e aí a pessoa vai ganhar dinheiro, mas também tem o outro lado, né? Pode ser que as ações da Petrobras continuem baixando, 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 e ao invés de ganhar dinheiro você vai perder. Então, assim, não tem como a gente ter uma previsão para o momento. Então, está muito estável, eu acredito que só vai, como eu disse a vocês anteriormente, só vai estabilizar daqui uns 3, 4 meses, e aí a gente vai analisar esse cenário financeiro. Mas o mercado de ações é um mercado muito bom também, né? Geralmente os americanos, eles ensinam os filhos a fazerem investimentos nas bolsas de valores desde criança. Então a criança desde pequena ali já consegue movimentar dinheiro na bolsa de valores, ele consegue fazer investimentos, ele consegue movimentar, comprar, vender ali bem cedo. Então eles fazem esses investimentos. E, geralmente esses investimentos em ações, ele pode te trazer um resultado satisfatório a curto prazo e a longo prazo também. Aí vai depender muito qual é a empresa que você está investindo. É uma empresa privada, é uma estatal governamental, governadas até por governos, como nós temos hoje algumas estatais brasileiras, ou você pode ir para o capital privado. Ou seja, nós temos também empresas privadas, como a BRF. Então você pode investir numa uma empresa como a BRF, comprar ações daquela empresa, e você sabe que dificilmente a opção de uma empresa daquela te dar prejuízo na questão de ações, ela é muito pequena. Às vezes a questão do crescimento também é um pouco desacelerado. Não seria, por exemplo, eu vou investir na Petrobras, porque a Petrobras, a última renda dela foi para 40 bilhões. Então, assim, quem tem ações lá ganhou muito dinheiro a curto prazo. Agora, PRF, só um exemplo, não teve tantos rendimentos, então ganhou menos, né? O valor investido foi. Ali a pessoa que investiu ganhou menos dinheiro, porque o que ela produziu não foi tão assim, tão grande como a Petrobras.
Então, é aquela questão de você analisar os riscos do negócio, né? Se o negócio, quanto mais ele é um negócio agressivo, um negócio que vai te trazer uma rentabilidade maior, só que os riscos também são maiores, né? Então, ou você arrisca ganhar muito ou perder tudo, ou você não arrisca ganhar muito, né? Vai investir para ganhar pouco, mas também não tem ali nenhuma possibilidade de você perder o seu capital investido. Bom, vamos aqui um pouco mais para frente. Com expectativas de retorno no médio e longo prazo, o mercado de ações é o responsável pelo financiamento de investimentos de capital de giro das empresas. Ou seja, se você compra as ações de uma empresa, você investe um percentual naquela empresa. Ou seja, aquela empresa agora passa a ser um pedacinho daquela empresa passa a ser sua. 5%, 2%, 0,3%, 0,23%, 0,2%. Então, uma parte daquela empresa passa a ser sua. E o dinheiro que você investiu naquela empresa, ela vai utilizar esse dinheiro para capital de giro, para fazer novos investimentos, para que ela possa continuar crescendo. As instituições financeiras, nesse caso, somente faz a intermediação do negócio e coordenam a operação sem que os recursos acessem os seus balanços, e não sendo, portanto, considerado um mercado bancário. Então, o mercado de ações não faz parte do mercado bancário. Ele passa pelo mercado bancário, ou seja, para você comprar ações em uma determinada empresa, o dinheiro passa pelo banco, do banco vai para uma instituição, né, onde você está comprando essas ações. E quando você vende essas ações, da mesma forma. As ações saem daquela empresa para um banco e depois vai para você. Então, o banco, a instituição bancária, ela é só um intermediador entre você e a empresa que está vendendo essas ações. É constituído pelas bolsas de valores, sociedades, corretoras e ou instituições financeiras autorizadas. Mercado derivativos. Por fim, temos o mercado de derivativos, compreendidos pelas aplicações financeiras originadas por instrumentos derivados de outros ativos. Essencialmente, as operações são realizadas sob expectativas do valor futuro de um determinado instrumento financeiro. Existem diversos tipos de operações, mas as mais conhecidas são mercado a termo, mercado futuro e de opções. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre esse mercado de termo, mercado futuro e mercado de opções. O mercado de termo, isso aqui a gente vai esmiuçar, né? A gente está falando aí de investimentos de outras plataformas, mas a gente vai falar de como funciona. No mercado do termo, a operação de compra e venda é realizada por meio de um contrato. O valor estipulado entre as partes deve ser honrado na data combinada, seja qual for a cotação do papel do dia da liquidação. E aí a gente vai ver um pouco mais sobre esse assunto também aqui, sobre o mercado futuro. O mercado futuro não vincula as partes e possibilita a liquidação diária de lucros e prejuízos das posições. No Brasil, se concentra na Bolsa Mercantil e de futuros, e são utilizados para direcionar as expectativas do mercado de juros e do dólar. E o mercado de opções. No mercado de opções, o investidor adquire o direito, não obrigado, de comprar ou vender ativos estabelecido preços e prazos. As opções de compra são conhecidas nos termos em inglês call e as opções de venda são conhecidas como put. Entendendo as divisões no mercado de capitais, podemos agora
apresentar os principais tipos de investimentos e suas características essenciais conforme o perfil do investidor. Aqui é uma das formas de como a gente faz esses investimentos, e a gente faz esses investimentos, né, dentro das características essenciais e conforme cada investidor, cada investidor tem um perfil de investimento, tem uns que são mais agressivos, eles querem correr mais riscos, mas querem ter mais lucros, né? Outros são mais sensíveis, eles querem menos risco e pode ser um lucro menor, mas ele não quer perder o dinheiro dele, né? Ele quer ter a certeza de que no final ele vai ter o dinheiro de volta. Nós temos aqui alguns principais tipos de investimentos. Descubra agora um pouco mais sobre os principais tipos de investimentos financeiros à sua disposição. Aí nós temos a caderneta de poupança, a tão famosa caderneta de poupança conhecida por todos aí, né? Todo mundo conhece ela. Não está dando para investir em caderneta de poupança no momento, não, por conta exatamente da inflação que eu falei para vocês. A inflação não está estável, ela está oscilando muito, ela sobe, ela desce, e aí não dá para ter uma rentabilidade ou um retorno investir em caderneta de poupança. A caderneta de poupança é um investimento de baixo risco, mas de pequena rentabilidade. Para 2022, descontados da inflação, esperado rendimento fica em menos de 1% ao ano. Eu acredito que esse ano de 2022, a caderneta de poupança no Banco do Brasil, ela vai chegar a quase 2% ao ano. Ou vai passar um pouquinho. Se eu não me engano, o último levantamento que eu fiz, só que ela oscilou muito essa taxa de juro esse ano. Teve um momento que ela chegou a 3% ao ano, mas aí ela caiu novamente. Como eu disse a vocês, o mercado está oscilando muito. Como ela não é uma taxa fixa, então ela acaba oscilando, ela acaba subindo, baixando. A recomendação mais usual é que essa modalidade de investimento seja o ponto de partida para o acúmulo de capital, com o propósito de migrar tão logo possível para uma opção mais vantajosa. Então, às vezes você quer ali deixar um dinheirinho todo mês, né, na sua conta poupança, R$10, R$20, R$100, 50, para poder aumentar ali um pouquinho, né? Você pode até deixar, só que é igual eu estou falando para vocês, o momento que nós estamos vivendo não compensa, né, deixar dinheiro na poupança. Pode ser que em outros momentos aí, quando a gente conseguir estabilizar essa parte financeira e o mundo, né? Não falando do Brasil não, estou falando aqui a nível de mundo. Quando o mundo inteiro conseguir estabilizar essa parte financeira, porque o mundo inteiro está sofrendo com isso, esse desequilíbrio fiscal, quando isso estabilizar, aí sim a gente pode ter a esperança de voltar a deixar um dinheirinho aqui novamente. Ou seja, quando essa inflação estabilizar, ela não está estabilizada, ela está oscilando, ela vai continuar oscilando, não tem nada que se possa fazer para estabilizar a inflação. Pode ser que ela aumente e pode ser que ela diminua, mas ela não vai estabilizar agora, viu, pessoal? Não precisa ter esperança nisso, tá? Então não espere que agora a inflação vai estabilizar. Não, não vai. Não vai porque não é uma questão a nível de Brasil, é uma questão a nível de mundo, né? A inflação ela está desequilibrada no mundo inteiro e como vocês sabem, nós somos dependentes do dólar. Então, tudo que o dólar sofre, nós sofremos. Então, tudo que lá fora, tudo que, por exemplo, os Estados Unidos passa lá, nós passamos aqui. E até tem eu vi essa semana, acho que eu vi hoje, uma notícia aí, tá até na Veja, uma notícia não muito boa, porque os Estados Unidos acabou sofrendo um pouco mais com a inflação subiu nos Estados Unidos, consequentemente os juros subiram e o Brasil, né, com isso fica ali também perdendo, porque aí a nossa bolsa de valores ela cai, o preço de mercado, as ações despencam e o dólar sobe. E isso faz com que toda a nossa produtividade, o nosso equilíbrio fiscal fique, né, desprotegido e fique nessa balança, subindo e descendo. Então, no momento,
a gente não tem assim uma expectativa muito grande para que isso melhore, mas nós não podemos baixar a cabeça nem para isso. A gente tem que procurar em fazer investimentos que deem mais retorno financeiro do que caderneta de poupança, tá? Nós depois, a partir de amanhã, a gente vai falar com vocês aqui de outros investimentos, tá? Hoje nós vamos encerrar na caderneta de poupança e amanhã a gente vai falar de outras formas aí de investimento, onde vocês podem estar investindo e tendo mais retorno do que caderneta de poupança, porque no momento a caderneta de poupança não está dando futuro não, por conta da inflação, que está oscilando muito e vai continuar aí, eu acredito, nos próximos meses, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Não. Para mim, ok. Tudo bem. Você falou amanhã, mas é segunda, né? Oh, me perdoa, querido. É segunda. A força do hábito. Não, porque eu até levei um susto. Falei, ai meu Deus, será que tinha Vai programado ter aula, aula e eu não vai estou ter aula, acompanhando? vai ter aula até no sábado agora. Meu Deus, esse professor tá doido da cabeça, não é possível. Desculpa, gente. Acontece. Na segunda-feira, tá? Vamos descansar aí o final de semana. Na segunda-feira a gente vai falar aí um pouco mais sobre outras opções de investimento e esclarecer um pouco mais, né, alguns pontos aí importantes para vocês entenderem e para vocês também aí fazerem investimentos também. Quero deixar aqui o meu abraço, desejo a vocês aí um excelente final de semana. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, boa noite, professor. Tchau. Noite. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigado, Boa tchau. noite, bom fim Boa de noite. semana também. Obrigado. Boa noite, Davi. Fica com Deus. Boa noite. Muito obrigado, senhora.